o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele falou, olha essa informação aqui, gente, isso é muito importante. Ele falou que a ABIN, parte da ABIN estava envolvida, que ele estava sendo monitorado por agentes da ABIN 24 horas por dia, e que ele já sabia disso. E a Globo, né, que fez a entrevista, perguntou como é que era o esquema de segurança dele. Ele falou que o sistema de segurança dele, do Alexandre de Moraes, é a mesma de 9 anos atrás, quando ele foi ministro da Justiça e foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ou seja, deixa eu falar para vocês, Alexandre de Moraes tem os seus homens de confiança. Só que ele disse o seguinte, que ele não aumentou a segurança dele, mas ele aumentou a segurança da sua família. Porque esses golpistas ameaçam e ameaçavam principalmente as suas filhas, mulheres. Alexandre de Moraes falou que eles são misóginos e covardes. Ameaçam principalmente sua esposa e principalmente as suas filhas, inclusive com mensagens de cunho sexual. E Alexandre de Moraes falou assim, só que tem um porém, esse povo é covarde, porque eles são muito corajosos no mundo virtual, no mundo físico são covardes. Alexandre de Moraes falou isso, viu? Por aí a gente tem a noção de toda a situação. E qual que era o plano a partir de toda essa espionagem que a ABIN realizava em relação a ele? Primeiro, ele disse que a ABIN queria saber toda a rotina dele, para onde ele ia, que horário que ia, para quê? Para o momento da sua prisão, que a intenção dos golpistas era prender Alexandre de Moraes e matá-lo. Um grupo queria prender Alexandre de Moraes e enforcar na praça pública, na praça da Esplanada dos Três Poderes. Ele disse que tem provas disso, tem provas disso. Um grupo dos golpistas mais extremistas queria pegar Alexandre de Moraes e enforcar na praça pública, na Praça dos Três Poderes. Ele ainda fala, esse povo é louco, esse povo é doente. E o outro plano, qual que era? O outro plano era prender, ele falando, era me prender e me levar para Goiânia, e me prender no Batalhão de Operações Especiais do Jardim Guanabara, em Goiânia. Só que, nas provas que nós temos, eu não chegaria ao batalhão. Eu não chegaria ao batalhão. Eles iriam me matar no caminho, no percurso de Brasília para Goiânia e livrar o meu corpo, e se livrar do meu corpo. Sem corpo, em tese, é mais difícil, não é? Iam sumir comigo, iam me matar no caminho de Brasília para Goiânia. Tudo isso o ministro do Supremo Tribunal Federal falando. E tudo isso tem provas carreadas nos autos dos inquéritos policiais da Polícia Federal. E ele disse que a impunidade não vai gerar um novo golpe. Por quê? Porque não haverá impunidade. Todos que a Polícia Federal encontrar responsabilizações e provas serão responsabilizados e vão responder pelos seus crimes. Inclusive, ele falou sobre as críticas. A repórter perguntou, né? E as críticas? O pessoal está falando que está muito pesada as penas e tal, e que as prisões são ilegais, ilícitas. Aí Alexandre de Moraes falou assim, olha, eu nunca vi um preso achar justa a sua prisão. Escuto as críticas, aquelas que são positivas, absolvo, aquelas que não são, são descartadas. Nenhum preso que é preso acha que a sua pena é justa. Mas se não queria estar preso, não devia ter aprontado. E ele ainda falou, inclusive, os crimes em que foram incursos, que o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, à época, Carlos Frederico, pediu a condenação, se somadas as penas na sua totalidade, daria 50 anos de cadeia. O Ministério Público não pediu 50 anos. O Ministério Público pediu para alguns 30 anos de cadeia. E o Supremo Tribunal Federal está reduzindo isso para de 3 a 17 anos de cadeia. Então não existe abuso, não existe nada disso.
e que foi muito grave toda essa situação e que tem que haver a resposta estatal. E ele disse que não tem medo, que não tem medo, que não aumentou a sua segurança, aumentou a segurança da sua família e que, a partir disso, a principal lição de todos nós brasileiros é a necessidade urgente da regulação das redes sociais. Porque ele falou que tudo isso foi possível por causa das redes sociais. As redes sociais propagaram ódio, propagaram fake news, propagaram mentiras, propagaram ataques e toda essa situação de ódio em relação à democracia, em relação ao pleito eleitoral, em relação a ele. E ele falou que mais de 30 executores já foram condenados nesse primeiro ano, pegando penas de 3 a 17 anos, que agora começou a parte dos financiadores e que daqui a pouco vai chegar na parte dos autores intelectuais, daqueles granfininhos, deputados, senadores, ex-presidente, etc. e tal, que vão responder também pela tentativa de golpe. Inclusive, eu mostrei para vocês que o primeiro denunciado lá do Paraná, de Londrina, financiador, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, pediu 30 anos de cadeia para ele e 100 milhões de indenização por danos morais coletivos. Não vai passar impune. E é interessante que Alexandre de Moraes disse que a maioria dos golpistas que foram presos é de classe média e que acham que não tem que ser responsabilizados, que acham que só quem tem que ser responsabilizado no país é pobre. São misóginos, muitos racistas, e a maioria ali que foi preso branco e de classe média. E que mesmo assim estão respondendo e vão responder. E que não haverá impunidade. Não haverá impunidade. E que o Supremo Tribunal Federal decidiu desde o início mostrar que não aceitaria nenhum tipo de golpe de Estado no país. E que tudo isso foi feito por um motivo, porque eles não aceitavam o resultado das urnas eletrônicas. E que a propagação de fake news, de que tinha fraude, que o STF era comunista, de que as urnas não eram confiáveis, que tudo isso gerou essa loucura coletiva que desembocou no ato do dia 8 de janeiro, mas que o ato do dia 8 de janeiro não se finda ali. Foi a partir de uma série de atos anteriores de incitadores ao golpe, que deflagrou o dia 8 de janeiro. E que serão responsabilizados todos. Todos serão responsabilizados. Basta a polícia, isso ele falando, basta a Polícia Federal chegar com as provas, que todos serão responsabilizados. Com o devido processo legal, todos serão responsabilizados. Aí você pergunta assim, Bolsonaro, Andréia, o que ele disse de Bolsonaro? Porque a repórter perguntou. A repórter perguntou para ele. E Bolsonaro, que sempre falou das urnas eletrônicas, que sempre atacou o pleito eleitoral, Bolsonaro tem responsabilização sobre o ataque do dia 8 de janeiro? Foi feita essa pergunta para Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes disse o seguinte, que espera as conclusões dos trabalhos da Polícia Federal. Se a Polícia Federal apresentar provas do envolvimento de Bolsonaro como autor intelectual, Bolsonaro será responsabilizado igualmente, igual aos outros. Será responsabilizado do mesmo jeito. Basta a Polícia Federal apresentar as provas. Ninguém que aprontou e que fez, que participou, direto ou indiretamente, seja enquanto financiador, enquanto executor, enquanto autor intelectual, ninguém vai ser deixado para lá. Serão responsabilizados. Isso é muito importante. Agora, você me pergunta assim, e Andréia, diante desse contexto, dessa entrevista dada por Alexandre de Moraes, o que a gente pode extrair dessa entrevista? A minha opinião, eles já sabem de tudo.
Agora se inscreva no meu canal, deixe seus comentários nesse vídeo, tá? Compartilha bastante para que outras